Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. A gente vai falar dos jogos do Brasileiro da Série A, mais os jogos de Cruzeiro e Vasco pela Série B. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando do Brasileiro da Série A, vamos começar falando de Santos e Atlético Paranaense. O Santos no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Palmeiras. Já o Atlético Paranaense, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Cuiabá. O Santos que tenta uma vitória para subir mais na classificação e ainda deixa as matemáticas de vaga na Libertadores. Já o Atlético Paranaense tenta uma vitória para aumentar sua vantagem com relação aos times que estão fora do G6. O Santos que não vence a 4 jogos. Já o Atlético Paranaense, por sua vez, não perde a 7. Esse jogo, vamos lá. Para o Santos é um jogo de 6 pontos, se o Santos quiser sonhar com vaga na Libertadores. Para o Atlético Paranaense é mais um jogo para ir preparando o time até a final da Libertadores no final do mês de outubro. Eu vou de 1-1 para esse jogo. Agora vamos falar de Corinthians e Atlético Goianiense. O Corinthians no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do América Mineiro. Já o Atlético Goianiense, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Internacional. O Corinthians que tenta uma vitória para subir na classificação e tentar reduzir de peso com relação ao Palmeiras na briga pelo título brasileiro. Já o Atlético Goianiense tenta uma vitória para reduzir de peso com relação aos times que estão fora da zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense que não vence 6 jogos no Campeonato Brasileiro. Esse jogo, vamos lá. Apesar do Corinthians estar com mais cabeça na Copa do Brasil do que nas próximas rodadas do Brasileiro, esse é um jogo que o Corinthians não pode nem empatar jogando em casa. Eu vou de 2-1 pro Corinthians nesse jogo. Agora vamos falar de Fortaleza e Flamengo. O Fortaleza no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Juventude. Já o Flamengo, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Fluminense. O Fortaleza que tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. Já o Flamengo tenta uma vitória para reduzir de peso com relação ao Palmeiras na briga pelo título brasileiro. O Fortaleza que tenta voltar a vencer depois de 3 jogos no Campeonato Brasileiro. Tenta quebrar um tabu. O Fortaleza não ganha do Flamengo no Castelão desde 2016. Esse jogo, vamos lá. Eu acho que nesse jogo o Flamengo vai dar adeus à briga pelo título brasileiro e vai começar a priorizar a Copa do Brasil e Libertadores. Eu vou de 1-0 pro Fortaleza nesse jogo. Agora vamos falar de Fluminense e Juventude. O Fluminense, como já mencionado no último jogo do Flamengo, já o Juventude empatou com o Fortaleza, como já mencionado. O Fluminense que tenta uma vitória para reduzir de peso com relação ao Palmeiras. Já o Juventude tenta uma vitória para não ficar cada vez mais afundado na última posição. O Juventude que não venceu 8 partidas, tenta conseguir sua primeira vitória no segundo turno. Já o Fluminense tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Fluminense não ganha do Juventude desde 2007. Palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo fato do Fluminense jogar no Maracanã e se quiser ainda sonhar com o título brasileiro, nenhum outro resultado interessa para o Fluminense que não seja vitória. E ainda mais contra o pior time do campeonato. É jogo para o Fluminense vencer e ganhar bem esse jogo. Eu vou de 3-1 pro Fluminense. Agora vamos falar de Coritiba e Ceará. O Coritiba no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Botafogo. Já o Ceará, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do São Paulo. Os dois times que tentam uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O Coritiba é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Ceará é o segundo time fora da zona de rebaixamento. Em caso de uma derrota, um dos dois pode entrar na zona de rebaixamento, dependendo do que aconteça na rodada. O Coritiba que tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Coritiba não ganha do Ceará desde 2011. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Esse é aquele jogo que para os dois times, pela questão de estar brigando contra o rebaixamento, é jogo de 6 pontos. O Coritiba que está jogando em casa, e que são pontos que podem fazer falta lá na frente. E para o Ceará pela questão de ter perdido pontos em casa no último jogo, e ter a questão de recuperar fora. Eu vou de 2-1 para o Ceará nesse jogo. Agora vamos falar de Cuiabá e América Mineiro. O Cuiabá no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Atlético Paranaense. Já o América Mineiro, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Corinthians. O Cuiabá que tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o América Mineiro tenta uma vitória para ficar próximo do G6 do Campeonato Brasileiro. O América Mineiro que ainda não perdeu nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro, vem de 10 jogos sem saber o que é uma derrota. Já o Cuiabá vem de 5 jogos sem vencer. Palpite para esse jogo, vamos lá.
o Cuiabá que gosta de empatar no campeonato contra o América Mineiro que gosta de empatar nos jogos fora de casa. Eu vou no empate para esse jogo, 1-1. Agora vamos falar de Atlético Mineiro e Palmeiras. O Atlético Mineiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Avaí. Já o Palmeiras, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Santos. O Atlético Mineiro que tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Atlético Paranaense, que é o sexto colocado. Já o Palmeiras tenta uma vitória para aumentar sua vantagem na liderança do campeonato. O Palmeiras que ainda não perdeu nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro, vem de 12 jogos sem saber o que é uma derrota no campeonato. Esse jogo, vamos lá. Pelos últimos jogos que o Atlético Mineiro vem fazendo, e pelo Palmeiras ser um time que sabe jogar bem como visitante, o Atlético Mineiro não me inspira confiança nem sequer para empatar nesse jogo, mesmo sendo no Mineirão. Eu vou de 1-0 pro Palmeiras nesse jogo. Agora vamos falar de Goiás e Botafogo. O Goiás no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Bragantino. Já o Botafogo, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Coritiba. O Goiás que tenta uma vitória para ficar próximo do G6. Já o Botafogo tenta uma vitória para ainda ter chances matemáticas de conseguir uma vaga na Libertadores. O Botafogo que não perde a 3 jogos. Já o Goiás, por sua vez, não perde a 6. O Goiás que tenta defender um tabu nesse jogo. O Goiás não perde do Botafogo jogando em Goiânia desde 2009. Esse jogo, vamos lá. Apesar do Goiás estar um pouquinho desfalcado, o Botafogo é aquele time que me inspira muita confiança jogando fora de casa. Eu vou de 1-0 pro Goiás nesse jogo. Agora vamos falar de Internacional e Bragantino. O Internacional no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Atlético Goianiense, como já mencionado. Já o Bragantino empatou com o Goiás, como já mencionado. O Internacional que tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Palmeiras na briga pelo título brasileiro. Já o Bragantino tenta uma vitória para não ver a zona de rebaixamento cada vez mais perto. Tenta uma vitória para subir um pouco mais na classificação. O Internacional que vem de 7 jogos sem derrota. Já o Bragantino vem de 7 jogos sem vitória. O Bragantino que tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Bragantino não ganha do Internacional no Beira-Rio desde 92. Esse jogo, vamos lá. No Internacional é a chance de tentar reduzir a diferença com relação ao Palmeiras e se manter vivo na briga pelo título. Para o Bragantino é um jogo para tentar fazer as pazes com a vitória. Eu vou de 2-1 para o Bragantino nesse jogo. Agora vamos falar do Brasileiro da Série B. Vamos começar falando de Ponte Preta e Cruzeiro. A Ponte Preta no seu último jogo na Série B ganhou do Londrina. Já o Cruzeiro, por sua vez, no seu último jogo na Série B ganhou do Vasco. Inclusive deixar os parabéns para a torcida do Cruzeiro pelo acesso para a Série A de 2023. A Ponte Preta que tenta uma vitória para ainda ter chances matemáticas de subir para a Série A. Já o Cruzeiro tenta uma vitória para aumentar sua vantagem na liderança. O Cruzeiro que inclusive pode ser campeão nessa rodada, pode ser campeão da Série B. Para isso o Cruzeiro precisaria ganhar da Ponte Preta e torcer por derrotas do Grêmio, do Sampaio Corrêa e do Bahia para Chapecoense na sexta-feira. A Ponte Preta que vem de 3 jogos sem derrota. Já o Cruzeiro por sua vez não perde a 14 jogos. O Cruzeiro que inclusive é o único invicto do segundo turno. Esse jogo, vamos lá. Fica aquela dúvida se o Cruzeiro vai estar naquela ressaca após acesso. Só que como o Cruzeiro nas próximas rodadas tem a questão de estar focado no título, eu acho que esse jogo vai ser mais uma vitória do Cruzeiro. Eu vou de 2-1 nesse jogo. Agora vamos falar de Vasco e Londrina. O Vasco no seu último jogo na Série B perdeu do Cruzeiro, como já mencionado. Já o Londrina, por sua vez, no seu último jogo perdeu da Ponte Preta, como já mencionado. Os dois times que estão na briga pelo acesso, o Vasco está em quarto e o Londrina está em quinto, os dois estão separados por 3 pontos. Se o Vasco ganhar, o Vasco abre 6 pontos de distância para o Londrina. Se o Londrina ganhar, o Londrina empata no número de pontos com o Vasco, só ficaria atrás pela questão do saldo de gols. O Vasco que ainda não perdeu em casa, jogando essa Série B. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Como é um jogo crucial pelo último acesso, eu estou esperando um jogo assim bem travado, e em especial o Londrina que precisa recuperar pontos da derrota em casa para a Ponte. Eu vou de 1-1 para essa partida. Bom, falamos da Série A, Série B, deixem meus palpites, espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando, que isso é importante demais para mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e me motiva a fazer mais vídeos. É isso, boa semana, boa rodada!